Graça e paz, amados. Cláudia Márcia aqui, tudo bem com vocês? Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, venha sobre você e toda a sua família. Hoje estou aqui para trazer mais uma porção da Palavra de Deus para a sua vida. E hoje vamos refletir no seguinte tema: é possível os mortos se comunicarem com os vivos? Mas antes de começarmos, gostaria de pedir que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com os amigos, pois isso fará com que o YouTube mostre essa mensagem para mais pessoas. Antes de iniciarmos a reflexão, gostaria de deixar bem claro que não estou aqui para afrontar a religião de ninguém. Esse não é o meu objetivo. O propósito aqui é falar daquilo que creio, baseado na Palavra de Deus, a Bíblia. Vamos lá? A crença que os mortos podem orientar os vivos é antiga. Mas será que os mortos podem de alguma forma orientar os vivos? Revelar o futuro, lhe dar instruções sobre a vida? Após essa introdução, eu quero ler o texto de Lucas capítulo 16, do 19 ao 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Agora que terminei de ler o texto, eu vou analisar alguns pontos junto com você. Esse texto é uma parábola contada por Jesus. A parábola é uma história contada para explicar verdades importantes. O contexto desta parábola é de um homem rico que habitualmente se vestia com púrpura e linho fino e vivia regaladamente.
É importante ressaltar que o problema não é ser rico. Não existe nenhuma passagem bíblica que ensina que é pecado ser rico. O que a palavra de Deus condena é o amor ao dinheiro. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Nesse texto, Jesus fornece dados suficientes para entendermos que aquele homem era muito rico. Ele se vestia de púrpura e linho fino. Essa tintura púrpura era bastante cara e era obtida de um molúsculo. Uma túnica de púrpura era um traje digno de realeza. Seu modo de vida era egoísta. Aquele homem que tinha tanto para abençoar tratava o próximo de forma desprezível. Quando o rico morreu, Jesus mencionou seu sepultamento. Aqui devemos entender como uma referência a um funeral propício a toda ostentação que aquele homem esbanjou em vida. Ele viveu de forma luxuosa e, sem dúvida, seu sepultamento fez jus à sua importância. No verso 22, o texto diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos e o rico foi sepultado. Após o verso 22, começa a descrição do mundo dos mortos. A primeira coisa que aprendi com esse texto é que você decide em vida onde vai morar após a morte. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Uma vez que atravessamos a porta da morte, não há como trocar de lugar, pois essa decisão tem que ser tomada em vida. Penso que o rico sabia por que estava ali, pois ele não diz nada acerca de quão injusto era estar ali. O que ele reclama é do sofrimento. Ele está consciente e implora a Abraão para enviar Lázaro à casa de seu pai, para adverti-los, a fim de que eles não vão também para este lugar de tormento, como diz Lucas 16, 28. Ele sabia exatamente o que seus irmãos tinham de fazer para não ter o mesmo destino que ele. Se eles se arrependessem, seriam poupados de estar junto naquele lugar de tormento. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, diz Lucas 5,32. O rico implora no verso 27 que Abraão deixe Lázaro voltar ao mundo dos vivos para advertir a seus irmãos, para que ambos não fossem para o mesmo lugar de tormento que ele se encontrava. Ele não pede para vir, mas pede que Abraão deixe Lázaro vir. Talvez ele achasse que por Lázaro não estar no lugar de tormento, poderia voltar ao mundo dos vivos. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Abraão vai dizer que aqui tem vivos para falar da palavra de Deus. E se alguém não quer estar no lugar de tormento, terá que ouvir a palavra de Deus por meio dos vivos, pois os mortos não voltarão para dar instruções a ninguém. No verso 31, Abraão deixa claro que só haveria uma possibilidade de voltar ao mundo dos vivos, ressuscitando, pois ele diz: mesmo que ressuscitasse, eles não acreditariam.
Finalizo lendo Levítico capítulo 19, verso 31. Não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os adivinhos. Não os procureis para serdes contaminado por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Também quero ler Hebreus capítulo 9, verso 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Deus te abençoe.